Oi. Tem um som aberto. Tem um som aberto. Oi. Posso ouvir aqui? Tem um som no fundo. Tá ouvindo? Eu ajudo a apresentação do Paulo, porque o filho dele está muito bom. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Tânia, advogada, sou diretora da Mulher, da FANIT, líder comunitária em Niterói, uma advogada militante que tem trabalhado muito em prol dos direitos sociais. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro projeto, doutora Tânia e seus convidados, e para abrilhantar o nosso trabalho, convidamos o professor Paulo Reis. O Paulo Reis é mestre em História, é membro do IERJ, Instituto de Estudos do Rio de Janeiro, e também doutorando em Planejamento Urbano da UFRJ. Tudo bom, professor Paulo? Olá, boa tarde a todos e a todas. Já agradecendo a Tânia aí o convite, né? Não pude deixar de atender ao pedido, né? A gente vive aí uma situação muito complicada sobre vários aspectos, vários pontos de vista, né? E hoje a gente está aqui para bater um papo, né? Tentar aí conversar com as pessoas, né, basicamente do que a gente vai viver aí nessa pandemia e na pós-pandemia, né? O que pensar a partir daí, né? Obrigada, professor. Então, primeiramente, eu gostaria de localizar as pessoas acerca dos que são direitos sociais.
Dentro da Constituição, entre o artigo 6º, né, nós temos lá os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade e à infância e, por último, a assistência aos desamparados. Pensando nisso, nós montamos essa série de lives para justamente vir a esclarecer as pessoas sobre não só os direitos que estão esculpidos na Constituição, mas também como podemos cobrar do poder público essas políticas sociais. Porque os direitos sociais eles vão caminhar juntos com as políticas. E quem vai proporcionar essas políticas? O próprio poder público. E quem pode cobrar também? Os movimentos sociais, os trabalhadores, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar. Dentro das políticas públicas, podemos ver que elas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nas 3 esferas, tanto o governo municipal, estadual e federal, com a participação direta de entes públicos ou privados, porque nós podemos também fazer parcerias, tanto que a gente tem visto agora no Covid-19, em alguns estados do Brasil está havendo parcerias, né, com a iniciativa privada, nessa questão da criação e da implantação dos hospitais de campanha. Doação de máscaras, doação de respiradores, né? Então, existe todo um conjunto, né, que caminha junto. Então, se nós temos a participação direta de entes públicos ou privados, eles visam sempre assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade. É pensando nessa questão que a gente propôs fazer essa live hoje para discutir Niterói. Como será Niterói pós-pandemia? Acredito eu que as relações sociais nunca serão as mesmas. Nós hoje estamos recolhidos em casa, cada qual com sua família, isolado. E esse isolamento parte o quê? Nós temos um isolamento social, só que nós podemos também analisar. Existe um distanciamento social. Que distanciamento? Eu pego um edifício lá da Zona Sul, né, ou da Barra, um edifício caríssimo, e do lado você tem a favelização. Sim. Não, sem dúvida. Assim, a favelização, o que é que você tem? Você tem que exigir desse governo políticas públicas, seja do governo municipal, estadual e federal. E aí que eu vou pedir ao professor para ele responder, né, algumas questões que algumas pessoas já pediram para colocar aqui no ar. Certo? Então, a primeira questão, professor, é a seguinte: como podemos pensar a cidade de Niterói a partir de agora, dessa pós-pandemia? Como você opina? Eu acho, inclusive, que a gente tem que começar a pensar a partir de agora mesmo, né? Não esperar o pós-pandemia, porque é muito variável ainda quando é que a gente vai sair ou não do isolamento, né? Há cientistas que trabalham a lógica de que a gente saia e volta do isolamento várias vezes, que a gente vai sair e voltar do isolamento várias vezes, que pode durar até 2 anos, né? Parece que na China agora já voltou a ter novos casos, uma mutação do vírus, então ainda muito... a ciência está tateando muito ainda, é uma coisa que surpreendeu, né? Não é à toa que foi declarado pandemia, quer dizer, é algo que afeta o mundo inteiro, não é Niterói, não é só Rio de Janeiro, não é só Brasil, é o mundo inteiro, então o mundo como um todo tem que repensar as coisas. E pegando esse gancho, assim, como eu trabalho com planejamento urbano, a gente sempre brinca que a gente é o palpiteiro, né? Palpiteiro profissional, a gente dá palpite, a gente não é engenheiro, a gente não é arquiteto, né? Mas a gente trabalha a seguinte questão, né? A gente tem que pensar a cidade de maneira multidisciplinar e transdisciplinar. Quando você fala nos entes públicos,
governo federal, governo estadual, governo municipal, que devem trabalhar juntos, isso inclusive é previsto em lei, está corretíssimo, é isso mesmo. Mas, para além disso, a gente também precisa articular os movimentos sociais, que você também coloca de maneira correta, né, acertada. Então, assim, a gente vai ter que pensar uma estrutura de cidade diferente. Por que eu estou falando de estrutura de cidade diferente? Porque, sim, dentro da ideia de cidade, a gente tem as relações humanas. Eu não estou falando só de dentro de casa. É a relação mesmo da gente andar na rua. O simples ato de andar na rua, agora vai ter um novo posicionamento. Porque, por exemplo, eu não posso sair à praia hoje com a família, porque a gente vive no isolamento. Mesmo que esse isolamento comece, como a prefeitura está fazendo, comece aos poucos sendo abrandado, mesmo assim a gente vai ter que ter cuidado. Então, assim, as relações sociais vão mudar. Ninguém está cumprimentando mais com as mãos, né? A gente está vendo um novo tipo de cumprimento, né? Ninguém sai mais sem máscara. Então, a própria fala, o bom dia que você passa na rua e dá para a pessoa, quer dizer, isso tudo, esse distanciamento, tem essa coisa que a gente chama também da urbanidade, que é o próprio trato com as pessoas. Isso é um ponto que a gente tem que ver. Eu costumo falar o seguinte, são 3 pontos que a gente observa na cidade. O primeiro ponto é a urbis, né, que é a cidade propriamente dita, né, a estrutura física da cidade. Ruas, calçadas. Por exemplo, agora a gente vai ter que ter calçadas mais largas, não podemos ter calçadas estreitas, né, ruas largas, pavimentadas. Vamos ter que repensar a questão aqui em Niterói, muito bem colocado, mas tem que se repensar essa questão de esgotamento sanitário, água limpa, tratada, isso tudo vai ter que ser visto, principalmente nas comunidades, né, que você tem, como o Caramujo, por exemplo, que é muito desestruturado. A gente vai ter que rever isso, né? Então, o primeiro ponto seria essa questão do urbano em si, né? A cidade em si. As escolas, por exemplo, elas vão ter que mudar. A gente não pode ter mais turma com 50 crianças numa sala de aula. A gente vai ter que rever isso. Para isso, vai ter que abrir concurso, contratar mais professores, reestruturar a escola, o prédio das escolas vão ter que ser reestruturado. Não pode ser essa gaiola que é hoje gradeada. Tem que pensar espaços abertos, espaços mais amplos, com pé direito maior. Quer dizer, a gente vai ter que repensar a estrutura física da cidade. Muito isso. A gente vai ter que ver muito essa questão de estrutura física. Inclusive transporte, a gente não pode admitir mais um ônibus que a capacidade dele é 110, 120 pessoas, você ter 150 pessoas no ônibus. A barca, por exemplo, as saídas de barca não podem ser como são agora, que saem as barcas muito cheias. Não pode, a gente vai ter que rever isso. Isso é a parte do urbano. Uma segunda parte é o que a gente chama de polis. O que é a polis? Que vem lá do grego, né? Que é a coisa da cidade, das pessoas que compõem a cidade. Então a gente vai ter que rever isso. Por exemplo, Niterói tem um espaço territorial bom que consegue suprir bem essa população de 513 mil habitantes. Né? Então, mas, por exemplo, uma cidade como São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão, tem que ser revisto isso. Porque uma cidade desse tamanho, né, dessa proporção, ela é mais complicada de se administrar. Essas questões de doença, como a Covid, que vão ser recorrentes, é mais fácil se alastrar nesses meios onde você tem como Caxias. Se a gente pegar o mapa, a gente vai ver Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, são municípios muito grandes, de difícil administração e com fluxos de pessoas muito intensos. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser visto. Então, essa questão da polis, da relação pessoal, que eu comecei falando aqui, das relações mesmo de você, um transeúnte, você andar na cidade, você se relacionar com as pessoas, bares, restaurantes vão ter que rever, né, as suas capacidades, as suas estruturas, a própria praia que eu citei aqui, a gente vai ter que rever essa questão de praia, de lugares públicos abertos, como é que vai ficar isso. Então, essa questão da polis também é muito importante se ver. E a terceira e última dimensão, que é a Civitas, né, que eu chamo de Civitas, que aí já está ligada à questão do direito, a sua área, né, doutora? Como é que a gente vai pensar, ou melhor, até repensar o Estatuto da Cidade, como é que a gente vai conceber? Eu tenho visto muitas pessoas falar, mas e meu direito de ir e vir? Bom, o seu direito de ir e vir, né, desde que você não prejudique uma outra pessoa, está garantido. A partir do momento em que você está prejudicando uma pessoa, no caso, se você está infectado com o Covid,
Como é que você vai exercer o seu direito de ir e vir se você pode passar o vírus para outras pessoas, infectar e pode levar a óbito? Então, assim, não é... A gente vai ter que repensar essas questões, que é a coisa da Civitas. Quer dizer, a cidade ela sobrevive a partir de regulações, a partir de leis que precisam ser cumpridas por todos, não pode ter exceções. Então, essas são as 3 dimensões que a gente trabalha em planejamento urbano. E no caso aqui em Niterói, eu tenho visto e tenho acompanhado algumas coisas em outros estados, enfim, de municípios parecidos, que também não adianta analisar município muito diferente, a gente tem que analisar municípios que sejam parecidos com Niterói. Né? Ao analisar municípios parecidos com Niterói, 500 mil habitantes, IDH elevado, como Niterói tem IDH elevado, renda per capita elevada, a gente tem que analisar assim. Niterói está disparado o melhor, assim, em termos de contenção, em termos de trabalho, né, para não apenas conter o vírus, mas para fazer com que a população sobreviva a tudo isso, né? Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente de repensar as estruturas, tanto físicas, urbanas, quanto as estruturas sociais, de relacionamento entre as pessoas, e também a questão dos direitos, a questão dos regramentos que a gente vai ter que pensar a partir de agora sobre as cidades. Uhum. Então, quando você cita a questão da gente remodelar a cidade, na verdade, eu observo assim, vamos ter que remodelar a cidade através de leis, código de posturas, inclusive, vai mexer com o código de posturas. Tem que né? mexer urgentemente. Nós temos hoje, vai ter que mexer, toda a estrutura jurídica da cidade vai ter que mexer. Código de posturas, você tem hoje restaurantes que, antes da Covid, a gente já vinha observando. Por exemplo, de restaurantes que tem o restaurante coletivo, o restaurante aquilo. Normalmente tem lá o álcool, para que as pessoas façam asepsia. Muitas vezes, você observa que nem todos. Então, será também um hábito de fazer campanha de reeducação da própria população se reeducar também, com seus hábitos que estavam, né, esquecidos, que é o hábito da higiene. Então, isso é importantíssimo. Cada restaurante ter uma norma de conduta e a postura trabalhar nesse sentido, de que sempre lembrar, ou não sei se vai ter um funcionário, porque hoje a gente está vendo, vai ao mercado e tem um funcionário lá oferecendo, né, já o gel na entrada e as pessoas se policiando. E eu acredito que com o Covid, o próprio usuário, eu estou ao lado, vendo uma pessoa que não está fazendo essa asepsia, ela vai ter que fazer também. Né? Chamar atenção, alguma coisa tem que mudar, certo? Com toda certeza, com toda certeza. Esse tipo de comportamento vai ter que mudar. Todo comportamento, né? Exato. Agora, vamos então passar para uma segunda pergunta. Você já falou aí que os caminhos que o nosso prefeito, Rodrigo Neves, né, traçou para a cidade têm sido bastante positivos. Teve uma live do prefeito que ele fala em 90% de isolamento social, que nós conseguimos conseguir em Niterói, então, assim, isso foi uma providência exitosa do prefeito, da equipe, nós só temos a agradecer, né, o empenho de toda a gestão pública. E eu te pergunto, você apostaria algum prognóstico agora, depois desse afrouxamento, não digo, a abertura das janelas, dia 21, o que você acha? Que pode ter alguma recaída, com a sua observação diante de alguns casos aí em outros estados ou no mundo? Como é que é? Eu acho o seguinte, tem que ter sempre muito cuidado com as coisas. A gente já tem alguns casos em que você fez uma abertura e acabou que o processo foi inverso, né? Assim, houve uma piora, né? Um aumento radical do número de casos. Tem uma coisa, eu não sei bem como é que os técnicos da prefeitura estão trabalhando, como é que é o fluxo de dados deles. Por que eu estou dizendo isso? No Rio, existe um instituto, o chamado IPP, Instituto Pereira Passo, que é um instituto da Prefeitura do Rio e que a grande questão desse instituto é coletar dados públicos. Tá? O que é isso? Número de escolas, alunos matriculados, número de professores, capacidade das salas de aula,
número de hospitais, número de clínicas, quantos médicos, quantos enfermeiros que a prefeitura disponibiliza, quantos leitos. O IPP ele faz uma espécie de radiografia da cidade, né? Inclusive, ele construiu um ótimo painel da Covid, em que você vê bairro a bairro, o número de pessoas que estão infectadas, número de óbitos, número de curados, se foram internados na rede pública ou não. Quer dizer, e é dividido por sexo, idade, também tem uma parte que também socioeconômica, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Niterói precisa de um instituto como a gente tem no Rio de Janeiro, e que recentemente eu até ajudei na construção do Instituto Darcy Ribeiro em Maricá, né? Que isso ajuda porque esses institutos são poucos no Brasil, mas esses institutos eles apoiam a prefeitura fornecendo dados para as secretarias, dados às secretarias, em que todas as secretarias podem olhar aquilo ali, e a partir disso você ter políticas públicas sendo geradas a partir disso, entendeu? Então, assim, a gente pensar uma saída tem que estar embasado em dados, ver o que a gente tem de infectados bairro a bairro, quais são os setores da economia que foram mais prejudicados, e aí o Rodrigo agiu muito bem quando criou uma rede de proteção econômica ao micro e pequeno empresário, empresas com até 9 empregados estão ganhando uma ajuda de um salário mínimo para cada empregado, com o compromisso de não mandar embora os empregados. Então, isso é muito bom, porque segura o desemprego. Niterói foi a cidade que menos sofreu economicamente com a Covid, né? Então, assim, isso é muito positivo. Isso vem de uma política acertada, assim, vale dizer isso, vem de uma política acertada. Então, assim, eu acho que o essencial é planejamento. Tem que ter um planejamento. Se for para sair, tem que sair embasado mesmo em muitos dados, com planejamento, observando secretaria por secretaria. Você mesmo tocou aqui, doutora Tânia, você pensar a saída a partir só da questão médica não resolve o problema. Você tem que pensar a questão social, você tem que pensar a saída, né, sob o ponto de vista, por exemplo, da sobrevivência das pessoas mais vulneráveis da cidade. Como é que você gera emprego para essas pessoas? Como é que você gera renda? No caso, a prefeitura, eu não sou da prefeitura, mas assim, eu achei acertado, por exemplo, a encomenda de 1 milhão de máscaras de tecido que foram feitas pelas costureiras de Niterói. As lojas de costura estão fechadas, elas sobrevivem basicamente de quê? Encomendas pequenas. E ele encomendou 1 milhão de máscaras, quer dizer, ele gastou com isso 2 milhões de reais. Aí muita gente fala, não, mas ele gastou esse dinheiro. Não, ele investiu esse dinheiro. Ele gerou com isso, com esse dinheiro ele fez com que a economia se movimentasse. Então, tem que se pensar nisso, o que a gente chama de economia solidária, né? E é uma coisa que tem que ser trabalhada bastante nisso, né? Para pensar para frente. Eu sempre digo o seguinte, o capitalismo ele está numa encruzilhada, né? Ele está numa encruzilhada hoje. Então, a gente precisa repensar. Se vai acabar o capitalismo, não sabemos. Se vai entrar um outro sistema, não sabemos. O que a gente está agora olhando é o seguinte, como sobreviver a partir disso e como sobreviver de maneira diferente do que a gente vinha vivendo antes, né? Então, vai ter que ter um olhar mais apurado, principalmente para as pessoas em situações vulneráveis maiores, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente. Eu acho que está bem acertado. Maricá também está fazendo uma política social muito interessante, mas volto a dizer, isso são paliativos para esse momento. Agora, a gente tem que pensar e o planejar, por isso que eu falei aqui de um instituto, o planejar em cima de dados também pressupõe o seguinte, esses bairros desestruturados, como a gente tem, por exemplo, o Caramujo, eles vão ficar assim? Não podem. A questão que você levantou de higiene, não é nenhuma novidade o ato de lavar as mãos como algo positivo para você não ser contaminado por diversos tipos de doenças. Isso vem do século XIX. No entanto, a boa parte da população não faz isso. Isso a gente está falando de um hábito, não é que é um hábito que meu pai, meu avô, meu bisavô faziam. Não, é um hábito que veio desde a descoberta do bacilo de Koch na década de 30 do século XIX. Quer dizer, não é uma novidade. Contudo, é preciso fazer um processo de reeducação. Aí entra naquilo que eu falei da Civitas
e da polis, quer dizer, é a questão de você reeducar, de você rever as coisas, rever as relações, a escola vai ser fundamental para isso, criar essa questão, hábitos de higiene, isso vai ter que ser uma questão que vai ter que ser retrabalhada muitas vezes, não só com crianças, mas com adultos também. Agora, isso gera custo. Por exemplo, você falou da questão dos restaurantes, dos mercados, vai gerar um custo, e os empresários têm que saber que não podem repassar esses custos para o produto final, porque aí vai gerar inflação, gera recessão, gera uma série de coisas, né? E não tá para a economia a vida não está fácil, né? Certo. Então eu vou pedir a quem estiver assistindo, se quiser colocar comentários aí, tá? Que está assistindo, se identifique, porque é muito bom, tá certo? Deixem comentários, deixem um like, que esse vídeo ele vai rodar, tá certo? Professor, nessa questão que você fala das políticas públicas, que o prefeito de Niterói ele implantou, eu também tenho até a ressaltar. Foram políticas acertadas, que você vê que ele primeiro aprovou a lei, onde beneficiou os microempresários individuais, com alvará, com nota fiscal eletrônica, e a partir daí foi se abrindo, né, um leque. Para quê? Para estudar que existem categorias que são informais. Nós temos as pessoas da economia solidária, dos fóruns sociais, a rede aqui nossa da região oceânica, que nós procuramos inserir. Agora, o governo do estado também vai abrir para quem tem o CADSOL, quem labora nas feiras, os empreendimentos, que hoje está tudo fechado, ninguém pode trabalhar nas feiras. Então, crescer, tirou o ganho das pessoas. Então, essas políticas sociais, elas têm que ser o quê? Inclusivas, no sentido de que, como que as pessoas vão sobreviver? Estendeu-se para os pais que têm crianças na escola, que têm um CAD único. Agora, quem não tem CAD único, não tem nada, abriu-se para as cestas também, que a inscrição foi até, se não me engano, dia 15 ou 17, através dos CRAs e da Secretaria de Assistência Social. Então, quer dizer, as políticas que o município está oferecendo são políticas públicas muito boas e construtivas. Para quê? Para que essa população vulnerável não fique alijada do processo. E com essas políticas, nós também podemos entender que a questão da segurança também ela vai sofrer. De algum modo, todos os setores têm que trabalhar coordenadamente. Seria a segurança pública, lá mais na frente, a cultura, como a gente tinha conversado antes, né, sobre a questão da cultura, oferecer a cultura para o povo também vai influenciar nessa segurança. Como é que você vai fazer a partir daí com os teatros, com os cinemas, quando reabrir, os shoppings? Então, há de ser repensado, certo? Sem dúvida, vai ter que repensar. Agora, você acha que nesse contexto todo, quando você analisa, houve um determinado pânico, o alarde da população de Niterói? Como que você visualiza essa questão? Olha, aqui em Niterói eu acho que foi bem tranquilo, assim, sob o ponto de se a gente pegar comparativamente, né, fazendo uma comparação com outros lugares, claro que tem um clima, né, se anda pelas ruas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão mais sisudas, né, dificilmente, não só pelo fato da máscara não ver mais as pessoas rindo, mas o riso é a face inteira, né, você observa, então, assim, tem um clima muito pesado sobre a cidade, que é natural isso, não é a gente sempre fala, né, ninguém está brincando de ficar em casa, ninguém está de férias, né, muito pelo contrário, né, a gente tem, isso é uma outra questão, a gente tem que reaprender a trabalhar nos vários setores, porque a quarentena nos impõe um outro tipo de vida, um ritmo diferente de vida, né, a gente está mais em casa, está mais presencial, eu tenho filhos, eu tenho que estar o tempo inteiro ali junto com eles, quer dizer, não tem mais escola, estão fazendo aula online, então você tem uma mudança, né, sob esse ponto de vista também. E isso aí eu acho que já tem até alguns estudos aí de psicólogos e psiquiatras conversando sobre isso, né, desse grau de tensão que a gente tem, inclusive aumentou a violência doméstica,
né, cumpre nota aqui a violência, né, doméstica, principalmente com a mulher, né, e a gente tem tido ataques à Lei Maria da Penha nos últimos anos, absurdos, infelizmente. A gente tem um governo federal que encara isso como bobagem, que encara a mulher como algo menor, né, que não tem importância, né? Não estou aqui, a gente pode fazer uma outra live para discutir política de fato, assim, claro que a gente está discutindo política, mas política no âmbito federal, né? Vamos ficar aqui por Niterói, mas em Niterói, infelizmente, você também tem pessoas que encaram desse jeito, né? Então, dessa forma. Então, tem que pensar. O próprio uso de máscara, por exemplo, é bom que, por um lado, é bom que as pessoas fiquem mesmo preocupadas, receosas, porque o fato da gente usar máscara é uma lição de humanismo, porque eu estou prevenindo que você contraia alguma coisa de mim. Então, quando eu uso máscara, eu estou fazendo com que você não se contamine. E quando você usa máscara, você faz com que eu não me contamine. Então, é um ato, se não fosse um ato de não usar máscara, é algo mesquinho, porque não está pensando nos outros, está pensando em você. Né? Então, assim, e isso tem a ver com esse sentido de repensar a cidade, e que eu acho que se tiver eleições esse ano, torcendo para que tenha, né, tendo eleição esse ano, aí parece estar apontado para dezembro, né, tendo eleição esse ano, eu acho que uma das pautas tem que ser esse repensar aí da cidade sobre todos os pontos de vista, e conforme eu falei, de maneira multidisciplinar, transdisciplinar, você verifica, você ter uma dimensão, né, mais totalizante da cidade. Né? Não vai ser admitido nem vereadores, por exemplo, eu sou o vereador da saúde, eu sou o vereador, não, eu sou o vereador da cidade de Niterói. Né? Eu acho que o caminho tem que ser por aí, mesmo porque quem foi eleito vereador vai ter muito trabalho. Tem que ter... Olha, a parte de legislação, que o forte da vereança é a legislação, a fiscalização da legislação, e é bom termos advogados, o forte vai ser isso, a gente vai ter que mudar muita coisa, código de postura, de tudo isso, a gente vai ter que rever muita coisa. A gente vai ter que enquadrar a cidade numa cultura nova. Acho que a palavra é bem essa, é uma cultura nova. Né? Não é no sentido do entretenimento, é cultura mesmo. Assim. A nossa cultura, ela tende a mudar. As pessoas não vão poder se abraçar mais, assim, livremente. Né? A gente vai ter que rever isso tudo. E a gente vai precisar de uma codificação, a gente vai precisar de leis, a gente vai precisar de uma série de... e fiscalizar fortemente isso, para que a gente tenha, né, uma cidade... Niterói volte a sorrir, já jogando aí um jargão antigo. Niterói volte a sorrir. Com certeza. Então, pensando nisso, por exemplo, a gente percebe que Niterói, ela tem um caixa, né, muito bom. Esse caixa é fruto dos royalties da Petrobras. Nós tivemos nos governos anteriores, no governo federal, o programa de aceleração do crescimento. A gente pode até perguntar, né, numa gestão, para uma futura vereança, né, de quem for ocupar uma cadeira, de poder utilizar esses recursos para quê? Para que sejam feitas moradias populares e ofereça para essas pessoas que estão em vulnerabilidade moradias melhores. Porque hoje nós sabemos, 10 pessoas num cômodo, muitas vezes não tem uma torneira no banheiro, um chuveiro, ou o banheiro é fora da casa, então falta o quê? E valas negras, quando você entra numa comunidade. Então, precisou o quê? De uma pandemia, um Covid, para quê? Para que o poder público fosse enxergar que a população, ela está vulnerável, ela necessita de mais políticas sociais mesmo, na questão do saneamento, da urbanização, moradias decentes. Então, vamos torcer que quem chegue essa cadeira na vereança lute com leis, né, e cobre que o Poder Executivo a utilização, quer dizer, esse dinheiro seja bem utilizado.
Tá? E de forma transparente. De forma transparente, temos o portal da transparência, certo? Com licitações, isso tem que ser muito bem fiscalizado pelo povo. É um apelo de nós, né, enquanto cidadãos e contribuintes de Niterói. A gente quer o quê? Que o nosso dinheiro e o dinheiro que está lá dos royalties seja muito bem utilizado em favor da população em vulnerabilidade. Tá certo? Então, professor, eu acho que por hoje a gente vai encerrar, tá? Já estouramos o nosso tempo, porque, como todos sabem, as lives, elas têm que ser, né, um tempo, né, limitado, até para que não sejam estressantes para ninguém. E eu vou deixar aqui um convite para o próximo domingo, podermos nos encontrar com a próxima convidada nossa, que será a professora Margarete, que é da área de educação, ela é assistente social também, Margarete Módica, e já fica aí o convite. E se você quiser fazer as suas considerações finais, fica aí aberto também, tá bom? 3 minutinhos. Só um breve comentário para a gente poder, primeiro agradecendo mais uma vez ao convite, né? Muito bom sempre estar conversando, né? Sempre estar discutindo as coisas, né? Debatendo. O princípio é sempre assim: para que serve o Estado? O Estado serve para suprir as necessidades do povo, né? E a gente tem um povo em maior grau de vulnerabilidade, são essas pessoas que merecem uma atenção maior do Estado. Então, isso não tem que ser encarado como algo que causa um prejuízo aos cofres. Pelo contrário, é um investimento. Isso vai replicar lá na violência, em você baixar índices de violência, por exemplo, quando você dá uma moradia decente para as pessoas. E a gente tem centenas de projetos interessantíssimos, de materiais alternativos, enfim, em que você pode fazer moradias melhores para as pessoas, né, com materiais mais ecológicos, enfim. Isso acho que tem que ser prioritário. Moradia é central. Né? Nesse nosso período agora, a moradia é central. E moradias com salubridade, com esgotamento sanitário, água encanada, limpa, luz elétrica, tarifa social, para que as pessoas possam viver bem. Não é só sobreviver, é viver bem. Né? E é isso, agradeço novamente. Esse viver bem é viver com dignidade. Com dignidade. O que é a dignidade de você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, poder dormir tranquilamente, para no próximo dia recomeçar. Exatamente. Tá bom? Para os pais e para os filhos. Obrigada, tá? Eu Obrigada. que agradeço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.